Programa de hoje, uma mulher polivalente. Desde 2019, vivenciou a mais trágica ação do comunismo, operando juntamente com o narcotráfico na América do Sul. Onde... Ela é atriz, militar, atleta e fisioterapeuta. Perpetuar o ciclo de violência, de estupro, de abandono e de morte. A primeira mulher indígena a ingressar no Exército Brasileiro e deputada federal pelo Amapá, Silvia Wayampi. Fala, dona Silvia, muito obrigado pela presença, deputada federal. E estamos recebendo aqui o Instagram dela, é Silvia com W, né? W-I-A-P-I. É isso? Isso, Wayampi. Wayampi. Isso é o quê? Qual é essa... etnia do norte do Brasil. Ela existe na Guiana Francesa, no Pará e no Amapá. É de tronco indígena Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Boa. Temos muitas palavras Tupi-Guarani aqui. Eu queria aproveitar para dar um presente lá do meu estado. Opa, é comigo mesmo. Quando eu anunciei que viria aqui, eu falei com o Mel do Quilombo. É um quilombo chamado Mel da Pedreira e eles produzem um mel específico. Boa. Mel do Quilombo. Esse mel, ele é produzido no meio do mundo. Mel de Uruçu. Isso, e é feito de abelhas sem ferrão. Olha só, então, caramba. é um projeto desenvolvido por quilombolas no Amapá. E justamente pelo fato de ser no meio do mundo, acredita-se que pela questão da latitude e longitude, ele tem um potencial magnético curativo. Aí sim, hein? Que beleza, hein? Alguns produtinhos das nossas cooperativas do estado do Amapá, do Sistema OCB. O que é o Sistema OCD? É um sistema de cooperativas, né? Aí tem o chocolate que é produzido no Amapá. Tudo meu? Tudo seu. Então só vai falar que não vem não, gordão. Não quer comprar sacola. Aqui, ó, chocolate. Então, o chocolate... Mas isso é o quê? Isso aqui é o índio que faz? É a região? Isso, são as comunidades tradicionais da região. São as castanhas produzidas na região. Essa é boa. E aí sim. Meu, olha essa castanha. Essa você compra uma por dia. Essa é a crua. Isso. O gordo quer comer. Não vem não. É tudo meu. Põe o melzinho. Nossa. E por falar em potencial curativo do mel da pedreira, eu trouxe também um produto que é produzido apenas no Amapá pelos quilombolas da região, que é a gengibirra. Aí é pra nós. A gengibirra é uma bebida afrodisíaca. Esse tem que dar pro Emílio. Aí pro Emílio não serve. Ele é chato. E aí você pode experimentar e já pode até sentir, né, esse potencial utilizando ali já com a pele ereta. Isso aí, ó. Vai meter o melzinho Ô, deputada. Vai E como é que... o melzinho, né? O que é? A gente birra pra você aí, ó. Hoje matou tudo. Ó, é o Sistema OCB. Tá aqui, ó. São as cooperativas, né, do estado do Amapá. E são elas que produzem todo esse material. Quem manda são as ONGs que estão lá no Hyde Park em Londres. Sim. Diz que índio aqui não manda nada. Comanda um Negroni a turma. Diz que vocês não mandam nada. Quem manda aqui, são as ONGs. Quem manda aqui são os europeus. E o que mudou na história do Brasil? Exato. Boa. Nada mudou. Nada mudou. Desde a colonização, eu digo assim, quando os desbravadores aqui chegaram, eles trouxeram consigo uma ciência chamada navegação, a bússola. Sim. E com eles também trouxeram uma tecnologia chamada pólvora, arma de fogo. Certo. Então, com essa ciência e com essa tecnologia, eles foram desbravando, entrando no Brasil, dominando, segregando, isolando e matando povos. Sim. Aos poucos que sobraram, permaneceram isolados. Mas por que esse isolamento? É preciso entrar na história. O Tratado de Valladolid, ele levou 3 espécimes, né? Quando houve o Tratado de Valladolid, 3 espécimes foram levadas para serem julgadas, para saber se aquelas criaturas teriam ou não teriam alma.
Então passaram 15 dias em julgamento até decidirem que sim, indígenas teriam alma, mas seriam o elo perdido do paraíso, o elo perdido do Éden. Então, era melhor que eles fossem preservados e que eles fossem mantidos naquela forma. 500 anos se passaram, indígenas continuam isolados, nada muda, nus. E há quem ganhe com isso, há quem lucre com essa segregação. Quem ganha? São as organizações não governamentais, as ONGs, financiadas por governos internacionais que sempre tiveram o Brasil como uma colônia de exploração. É muita pureza acreditar, né, o brasileiro acreditar que o país inteiro não esteja mapeado. O país inteiro está mapeado. Nós sabemos onde tem reservas de água mineral, nós sabemos onde tem tântalo, nós sabemos onde tem ouro, nós sabemos onde tem nióbio, nós sabemos onde tem potássio. E para que serve o potássio, por exemplo? O potássio serve para nutrir o solo, para que a gente possa adiantar a produção. Por exemplo, para que serve o tântalo? O tântalo ele vai servir para conectores, né? Para transmissão, serve para materiais hospitalares, materiais médicos. Acontece que o Brasil ele é rico demais nisso. E se ele explorar, ele vira potência. Sim. E, obviamente, o mercado internacional não vai querer concorrer com o Brasil tendo todo esse potencial. Então, é melhor que se crie uma narrativa, é melhor que se crie uma pressão internacional de que, sim, esse país precisa ser preservado, aquela região precisa ser preservada, porque nós precisamos salvar o mundo. Mas ninguém perguntou, por exemplo, ao povo da Amazônia brasileira ou ao povo do Norte se ele quer pagar essa conta para que a Europa esteja... Salve o mundo e não salve eles, né? É bem isso. Ô Silvio, agora a gente vê algumas pessoas que se dizem representantes de alguns povos indígenas falando, não, tem que ser assim, porque no governo passado, a gente teve aqui o presidente da FUNAI, ele falou que o índio ele quer autonomia, quer poder explorar, quer poder crescer, assim como a gente vê nos Estados Unidos, que o índio é bem avançado, né, nessa questão. E como você acabou de falar, parece que vive 500 anos atrás ainda, né? O que leva essas pessoas querer manter os povos desse jeito, preservada como se fosse 500 anos atrás? Bom, como eu disse, existem interesses. Existem pessoas que lucram com isso. Quanto mais segregado, isolado, sofrido, é mais fácil de vender o problema e ganhar o dinheiro com a desculpa de que se está protegendo esse povo. Agora, eu também acho um discurso antagônico, eu, enquanto indígena, poder tomar banho de água quente, beber água gelada, poder estar dentro de um apartamento, poder pedir comida por iFood, assim como outras personalidades indígenas que se dizem representantes de povos indígenas. Mas essas pessoas, diferente de mim, elas querem que esses povos, dos quais eles se dizem representantes, permaneçam vivendo em 1500 enquanto eles estão no século XXI. Eu quero que o meu povo tenha o mesmo direito que eu tenho, a mesma oportunidade que eu tenho e tudo aquilo que eu conquistei. Então, mas aí é difícil, né? Bom, aí é difícil você conseguir com que todos sejamos eu sempre digo que existe o ideal imaginário. O que é o ideal imaginário? É quando você olha para mim e diz assim, nossa, mas ela tá de salto alto, ela tá de calça jeans, ela tá maquiada. E se você fechar o olho e pensar assim, indígena, rapidamente você é remetido para 1500. Sim, Adidas. É o ideal imaginário. Então, é o rótulo. Então, é esse rótulo que me segrega. É esse rótulo que me impede de ser igual e de conquistar a minha cidadania enquanto brasileiro, enquanto ser humano. Sim. Então, é bem complexo. Inocentemente, toda a sociedade, ela me isolou dentro do ideal imaginário. Então, muitas das vezes, quando ela encontra um indígena que conseguiu hoje estar, por exemplo, onde eu estou, ou como os indígenas pareci, que são
grandes agricultores que são... Do Mato Grosso? Do Mato Grosso. Então, eles têm a cooperativa lá. A gente teve aqui com o chefe lá, eu não sei como é que ele... Lembra que ele... Sim, participou. Ele participou. Eles têm uma... Então, mas isso que eu gostaria de entender. Porque, por exemplo, você pega terras indígenas. Certo. Porra, é um absurdo que tem muita terra indígena. Sim. Não é? O governo... Tem um marco temporal que vira e mexe e vem da confusão. Sim, mas vamos deixar pra lá. Vamos entender o negócio. O índio que está dentro da terra, que é dele, não pode mexer naquela terra. Por quê? Porque aquela terra não é dele. O Estado falou, vai ser seu. É sua, mas você não pode usar. Vai ser seu, mas você... Fique em cima só. Você é muito bobinho, eu não vou deixar que você mexa. Deixa comigo que eu cuido de vocês. Nos Estados Unidos o índio faz cassino. Sim, mas vamos ver aqui como é que é a realidade aqui. Porque é do índio, mas não é. É isso? Exatamente. Então nós temos que mudar a lei, reformular a lei, inclusive fazer alterações necessárias, inclusive na Constituição. Para quê? Para que o indígena tenha a oportunidade de explorar as suas próprias terras. Inclusive, havia já uma normativa da FUNAI, assinada no governo anterior, que facilitava o licenciamento para que o indígena pudesse produzir o licenciamento com o IBAMA. E o que aconteceu? Que agora, simplesmente... Essa portaria, essa normativa foi revogada, então o indígena não pode mais produzir, quer dizer que ele pode ser condenado à fome para que ele viva apenas de uma cesta básica. Ou de uma ONG que vai te ajudar do jeito que... Então, mas a ONG ela faz o quê? Ela pega as fotos do Sebastião Salgado, isso, também põe na Europa, faz um jantar, cada mês é 20, 30 mil dólares, arrecada uma grana e enfia dinheiro no bolso. Falando, e acabou, não chega na ponta. Não chega, é o que a gente... mas eu não entendo por que isso aí não vai pra frente. E por que não denunciam Fica essa isso? Conversa. Fazer o break? Então vamos fazer o break rapidamente. Ó, Silvia Waiampi. Posso falar? Waiampi. One porque tem o tio. Tem o tio, mas aqui na internet é sem tio. É Silvia Waiapi. Certo? Entra lá, siga a Silvia para ver o trabalho dela. Vai lá, Reginaldinho. Queria fazer uma pergunta para a deputada. Como foi que você quis tomar a frente desse tema e ir para a política para tentar resolver esse problema? Você foi contaminada por essa narrativa que todos ali que queriam explorar eram os colonizadores, que o Brasil não tinha que mexer no solo, etc. Como foi a tua descoberta, a tua epifania desse tema e como é que foi entrar na política para mostrar para as pessoas a diferença que tem de toda essa narrativa? Educação, escola. Quando eu cheguei na escola, eu era bem pequena, as pessoas olhavam para mim e diziam: nossa, uma verdadeira brasileira. Uma índia de verdade. E na minha época, as crianças elas perfilavam, elas se reuniam para cantar o hino nacional e uma delas era chamada para hastear a bandeira do Brasil. E na época, pelo fato de ter sido impregnada com o entendimento de que eu seria a verdadeira brasileira e eu queria hastear a bandeira do Brasil e eu não podia. Só as crianças brancas e as crianças não indígenas é que podiam fazer isso. E aquilo foi me martirizando. O indígena não podia hastear a bandeira? Não. Mas por que isso aí, tá? Não. Essas regiões, muitos estados onde tem essa proximidade demais com o indígena, como eu disse, a sociedade ela está presa no ideal imaginário. Então eles vão olhar para mim e vão dizer que esse mundo não é para mim. Outro povo, outra pátria, né? Que eu estar pintada com urucum ou de eu estar pintada com genipapo faz com que eu esteja suja. Não. É o nosso modo de vida, é a nossa forma, inclusive, de proteger a nossa pele dos insetos. E esse sentimento que me foi colocado de eu ser a verdadeira brasileira e não poder fazer aquilo igual as outras crianças, cultuar aquele símbolo máximo do meu pertencimento, fez com que eu olhasse para aquela bandeira e jurasse para ela que custasse o que custasse, um dia eu hastearia a bandeira do Brasil e um dia o meu país sentiria orgulho de mim. Então, eu saí do meu estado aos 14 anos para ser menina de rua no Rio de Janeiro. Eu enfrentei a miséria, o abandono, virei atleta profissional e só virei atleta porque fui estuprada na rua.
E eu tentei correr do meu agressor. Em suma, após o sequestro e o assassinato do meu marido, eu passei 3 anos de grande desespero e fome com os meus filhos e estudando. Passei para a Marinha, passei para o Exército e dentro do Exército eu pude hastear a bandeira do Brasil nos Jogos, militar, né? Nos Jogos Mundiais Militares e foram 30 anos para realizar um sonho. Então eu sempre fui muito esforçada porque eu queria que o meu país sentisse orgulho de mim. E eu estudei tudo que me era possível, até ser convocada pelo ex-presidente, né, para fazer a sua transição de governo. E logo após eu assumi como secretária nacional de saúde. Bolsonaro? Sim. Diz que matou lá todos os índios lá, pô. O responsável. E por incrível que pareça, foi o primeiro presidente a convocar um indígena, uma mulher indígena, para fazer a sua transição de governo. Então tudo aquilo, depois de 2018, depois de 2019, é cópia. É cópia. Então, até porque outros governos tiveram a oportunidade e não o fizeram, porque na realidade nunca acreditaram no nosso potencial. E acabei sendo nomeada secretária nacional de saúde. E como secretária nacional de saúde, eu identificava alguns desvios e comecei a atuar em cima deles. E com essas atuações, eu acabei uma vez sendo feita refém e sofri 2 tentativas de assassinato. Caramba! Então, por conta disso, eu entendi que na política muitas coisas aconteciam de ruim porque o cidadão de bem deixava de colocar o seu nome à disposição da sociedade. Então, eu entendi que eu podia fazer a diferença e coloquei o meu nome à disposição da sociedade. Retornei para o meu estado, coloquei o meu nome à disposição e fui eleita. É uma vocação, ó. Vou tirar um papelzinho. Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. O que você acha dos movimentos? Por exemplo... Pô, legal, hein? Tua história é muito emocionante. Legal, parabéns. Legal, não, emocionante. E a educação salva, que foi o estopim aí então, de mas tudo, pra você como a Alba ver perguntou. Boa pergunta. que o que conta mesmo é a pessoa, ela ter a... Ela querer. Isso é meritocracia. Isso é atrás do teu negócio. Não ficar dependendo do Estado. Eu só queria acrescentar o seguinte. Tem muitas pessoas que falam sobre vítimas da sociedade para justificar o crime. Eu sou vítima da sociedade todos os dias. Quando a sociedade me julga, quando a sociedade me condena ou quando a sociedade duvida de mim. Eu conheci a violência na rua, eu conheci o abandono. Na rua eu poderia ter sido uma delinquente, mas eu escolhi. Eu escolhi. Então eu não acredito em vítimas da sociedade. Não acredito. Porque você tem a capacidade de escolher que você não quer fazer aquilo, que você não quer fazer parte daquilo. Mas é mais fácil transferir a responsabilidade da sua vida para os outros. E o governo finge te dar uma ferramenta que, na verdade, é conveniência para ele. O que você acha do movimento Sem Terra? E agora também estão investigando quem que está financiando o movimento, já que a gente falou também dessa parte de terras, que você entende tão bem. Olha, é muito claro que o que querem é criar o caos, né, no país. Criar o caos no país com uma bandeira do qual ele possa criar essas instabilidades e brigas, atritos entre grupos. Mas isso eu vou chamar de estratégia e método. Bom, você consegue criar essa instabilidade e você financia essa instabilidade. Quanto mais segregado, sem educação, sem conhecimento acadêmico, esse povo estiver duelando entre si, é mais fácil dominá-lo. É ignorância, né? Então, assim, você cria grupos, né? E existe, óbvio, financiamento para isso. Nós somos um país com uma extensão continental enorme e cheio de riquezas. Então, quando, por exemplo, você avança no seu negócio e eu não posso permitir que você avance no seu negócio, que é o que tem acontecido com o agro brasileiro, né? Durante a pandemia, o agro brasileiro alimentou praticamente metade do mundo. Essa era uma pergunta. Então, eles oferecem algum risco às terras indígenas, o agro? Porque essa é uma narrativa que pode jogar para os lados. Você vive isso. Tem algum risco o agro na terra indígena? Não, não tem. Não tem. É uma narrativa. Até porque a Constituição de 1988 garante que todas as terras ocupadas por indígenas é do indígena. Sim. Então, nenhuma propriedade, nenhum avanço de qualquer
que esteja mal intencionado, perpetuará. Até porque é muito difícil você chegar com maquinário, instalar, etc., nessas regiões. Por exemplo, na região amazônica. É praticamente impossível, até porque a questão do acesso é muito complicada. Então, ninguém, até por uma campanha internacional, feitas inclusive por incautos brasileiros lá fora, dizem que você não pode consumir nada produzido em terra indígena. O Boquinha de Chibio, que é o nosso Boquinha. Da tribo Boquinha. Se você soltar ele ali, se você soltar na floresta, ele não dura meia hora. Em meia hora você não dura. O Leonardo DiCaprio sabe tudo. Você vai ver o largado. Você sabe que tem uma história, o presidente Roosevelt, ele veio pra cá, né? O Roosevelt velho. Sim. Não o Roosevelt. Teodoro. Isso, o Teodoro, o velhão. Última geração. Aí ele veio lá, aí fala, pô, tem o Rio Madeira. Era o Rio Madeira, uns rios que não estavam no mapa ainda. Puta, o cara quase foi pro saco. Então, Putz, malária. Ali não é pra qualquer um. É pra amadora. E deixa eu perguntar pra você, e esse negócio é do Amapá, né? Tem um negócio lá da Petrobras, lá de furar e tal. Porque na Guiana os caras vão furar. Você tá ligada, né? A Guiana foi o lugar que mais assim, porque lá tem petróleo e os caras sacaram que petróleo vai ser um negócio, né? Você gosta aqueles ventiladores lá, eólico. Aquilo lá não funciona, hein? Como não? Funciona. Aquilo, bicho, cada bagaça daquela, caro pra... você não sabe o que gasta pra fazer aquilo. Gasta mais do que o petróleo. E a manutenção também. Não, quebrou, não tem. Quebrou, já era. Mas é uma alternativa. Fica lá. Então, o que você acha disso? Você acha que vão acabar? Porque agora o Lula já disse que não, tem que furar mesmo, vamos furar. Olha, a não autorização para a pesquisa ou exploração do petróleo naquela região é um atentado contra a soberania nacional. As pessoas que dizem não, ou as instituições que dizem não à exploração do petróleo, elas atuam contra o Brasil e contra a dignidade do povo brasileiro. Como assim? Basta um pouquinho de entendimento, ou puxar um pouco de geopolítica, que nós vamos ver que o Amapá ele faz fronteira com a Guiana Francesa. Quem tenta interferir todas as vezes nas decisões do Brasil em relação à exploração do seu território? Macron. Obviamente, o parlamento da França, nós estivemos conversando com Nicolas Dupont, que é um deputado da França, e ele, conversando com a gente, falou que a França estava já discutindo no seu parlamento a proibição que o Brasil não iria explorar o petróleo na região e que eles estudavam a proibição da exploração do petróleo na Guiana Francesa, porque eles teriam medo que a Guiana decretasse a sua independência. Portanto, se decretasse a sua independência, eles perderiam a sua base de lançamento de mísseis, que fica em Kourou, na Guiana Francesa, onde muitos países na Europa pagam para que eles possam fazer o lançamento de seus mísseis naquela região. Latitude e longitude é o melhor local para lançamento de mísseis. E é fronteira com o Amapá. Obviamente, por conta de várias características naquela região mineral. Sim. Essa parte de substâncias, de produtos fósseis, né, que nós temos naquela região, gás natural, obviamente, explorar aquilo na região e estimular que a Guiana também o faça e, com isso, a possibilidade de que eles decretem a sua independência. O que você falou, os caras, o primeiro mundo quer que a gente seja uma colônia. Sim, para sempre. Quer deixar o índio lá, de vez em quando vai lá, e aqui também os caras não... Eles exploram, eles ganham dinheiro, é o que ela falou, um negócio que aconteceu. E algo interessante, por exemplo, quem lucra com isso? Nós vemos que existe uma pressão internacional, uma pressão absurda sobre o Brasil e de impacto apenas no norte brasileiro. Veja... Agora, não, mas é a Amazônia. Porque a Amazônia, ela é muito bem vendida pro mundo. Sim. É o pulmão incrível do mundo. É um negócio muito sensacional. A narrativa é boa. Essa Amazônia. Sim, mas... Só que eles nunca mostram o povo que tá lá. Exatamente. Né? Os caras que moram aquelas palafitas, a miséria. E existe, o crime organizado hoje, ele opera na região de uma forma muito
visível e contundente. Por exemplo, existem populações que são tão pobres porque elas não podem derrubar uma árvore. Porque se elas derrubarem uma árvore, elas são multadas e essa multa é 10 vezes mais que o valor da sua propriedade. Então, essa pessoa tem que viver da cesta básica. Enquanto a sua mulher vai para a estrada para se prostituir. Crianças se prostituem por um punhado de arroz. Porque alguém na Europa decidiu que lá nós não podemos plantar arroz. Ainda pouco... E no quintal dele tem um mogno que vale $10 mil, uma tora. Exatamente. Quanto ao crime organizado, por exemplo, é algo muito trágico. Eu vou falar do meu estado, do Amapá, mas eu sei que isso repercute no norte brasileiro inteiro. A Polícia Federal, ela fez uma prisão de 9 homens que faziam parte de uma organização criminosa que vendiam bebês e crianças para prática, para abuso sexual, inclusive com animais. Meu Deus. Crianças de 2 anos, meninos de 2 anos sendo vendidos para serem abusados sexualmente. Famílias entregando os seus filhos. Crianças sendo sequestradas para o tráfico humano, para o abuso sexual. Isso precisa ser falado. Que é o filme. O Sound of Freedom. Sound of Freedom. Isso precisa ser falado. Na Colômbia. Porque aí você tem estimulando a pobreza na região, estimulando a segregação desse povo e a não exploração de suas potencialidades minerárias na região, você tem exatamente uma outra moeda que eles precisam para tráfico de órgãos, para prática sexual abusiva. É estratégia e método. Só o Brasil que não está vendo isso? Mas ô Silvia, agora a gente voltando a falar essa questão da educação, o povo, de modo geral, o povo brasileiro deixou meio de ser tonto, falar o bem da verdade, né? De acreditar na grande mídia e tudo mais. Eu queria saber a sua visão do indígena. Ele também cansou dessas promessas? Sempre vai alguém, vai lá, dá um tapinha nas costas, promete uma coisa, promete outra. O povo indígena também já tá de saco cheio e cansou disso daí? E você tá vendo algum tipo de levante para que mude efetivamente as coisas por lá, não? Sim, muitas comunidades indígenas, elas têm começado a querer produzir as suas próprias terras. Por exemplo, nós temos a Copraiba, que é uma cooperativa de mais de 20 povos indígenas, em que eles se auxiliam de várias localidades do Brasil. Nordeste, você tem povos do Norte. Por exemplo, os suruís estão plantando café. Uhum. Nós temos vários indígenas que estão produzindo no país e que querem liberdade. Eles querem liberdade econômica. Ninguém mais quer viver preso em 1500, vendo toda uma sociedade avançar, estar no século XXI e nós presos no passado. É uma sacanagem. E, deputado, como é que desfaz essa narrativa? Porque a gente vê, o negro, quando ele não concorda com o movimento, ele é o capitão do mato. Aí o indígena, ele é o vassalo do colonizador. Como é que tira essa... Então ele não é mais indígena. Isso, ele não é mais... Traiu o movimento. Ele não é mais indígena. Então, por exemplo, o fato de eu não concordar com essa política de segregação, o fato de eu não concordar com essa política imaginária, né, que eu tenho que viver em 1500 pelada, não proferindo bem a língua portuguesa, sendo mantida como um ser desprotegido e que precisa de proteção o tempo inteiro, isso faz com que eu seja atacada. Não só eu, mas a minha família. Por exemplo, meu irmão está estudando em Santarém, passou para fazer geografia para uma universidade pública e está sendo ameaçado por outros indígenas porque é meu irmão. Nossa. Então, assim, falaram, nós vamos expulsar você da faculdade. Eu falei, não vão expulsar você. Então, atacam o emocional de indígenas, tentando tirar dele a única coisa que eles têm, que é o seu pertencimento, que é a sua identidade. Veja, a história, ela nos negou tudo. Nos negou tudo. Por um ideal imaginário. Agora, no momento em que você não concorda em continuar preso no passado... Não, então você não é indígena, porque você fala bem o português. Então, mas isso aí é uma coisa que a sociedade brasileira vai ter que se resolver. Que a escravidão, não, vai ter que se resolver. Dívida histórica, como é que é? Tem um nome, né? É um negócio que a sociedade brasileira vai ter que se resolver. Exatamente, vai ter que se resolver. Mas olha como a sociedade... Mas é muito esquisito. Mas vai ter que se resolver. Vou dar um exemplo. Quando eu falo... Porque um não pertence ao outro. Mas o governo, por exemplo, um governo de esquerda, ele se apropria desse discurso
discurso dessa pauta, que é o caso, por exemplo, do Yanomamis lá. Estavam passando fome, estavam morrendo. Isso no governo anterior. E nesse governo parece que é a mesma coisa. Nada mudou. O que você acha? Por que cria essa narrativa desse governo e se de fato eles fazem alguma coisa? Olha, não adianta nós fazermos um alarde e não mudarmos a situação de um povo. Por exemplo, é preciso que a sociedade entenda que a questão da fome não é só nos Yanomamis, em vários povos. Então, colocaram como tema principal, mas isso ocorre em vários povos no Brasil. Né? Por exemplo, quando chove. Quando chove, a caça não sai, nem o peixe. Então, muitos indígenas, eles têm que coletar. E se não tiver esse material, por exemplo, na mata, eles não vão coletar nada e não vão comer nada. Então, muitos, por exemplo, algumas organizações se aproveitaram e começaram a levar um pouco para o lado dos Yanomamis, já que entrou em tema. Os Yanomamis consomem um cogumelo sanomá, um cogumelo. E esse cogumelo é muito proteico e é rico naquela região. Só que esse cogumelo passou a ser vendido. Então, chove, não tem caça. Chove, não tem peixe. Você vai tentar coletar o cogumelo, não tem cogumelo, porque o cogumelo já foi coletado e está sendo vendido por organizações não governamentais. Está num risoto em Paris agora com azeite. Os Yanomami, eles fazem uma cachaça boa, meio de... umas malocas, tem uma cachaçinha que é feita, acho que é meio de mandioca, o negócio fica... Deputado, fica daqui a pouco nem a cachaça. Ô, deputada, tem muita gente... O que é isso aí? O que é, Dedê? Pera aí, pô. Assessor, recados do assessor. Recados do Dedê. Ó, o Dedê. Deixa eu só falar mais uma vez, eu vou passar o seu Twitter. Tá todo mundo apaixonado por você. Ela é demais. Mas é justamente esse negócio que a gente tem, né? Porque o Brasil é tão grande, né? O Brasil, ele é tão diversificado. O Brasil é um lugar muito, né? Muito grande, muito cheio de... E as pessoas não estão te conhecendo agora, muita gente. Então vou passar para você a rede aí da Silvia. Ela é deputada e está aqui hoje conversando com a gente. Tá aí, ó, Silvia WAIAPI. WAIAPI. Pode seguir, por favor. Por essa importância, é que nem a gente falou que agora não é dia do índio, né? O Gueré até me lembrou aqui que tem um dia, povos originários do dia. Não deveria, então, pela importância que vocês têm na nossa vida, ter um dia ou uma matéria cultural no colégio para a criançada aprender desde lá o respeito, a vida, o que é, como vive, e não só colocar um cocar e ficar dançando no pátio da escola? Exato. Já existe uma lei, que é a Lei 11.645, que ela obriga o ensino da história e da cultura indígena nas escolas, né? Mas há pouco tempo eu já ouvi dizer que não podia mais nem se comemorar o Dia dos Povos Indígenas, que achavam que essa coisa de colocar o indígena com um cocar ou ensinar as crianças sobre a cultura dos antepassados seria... uma apropriação cultural e uma prática de preconceito. Então, assim, as pessoas problematizam, elas criam problemas, elas criam narrativas que fazem com que os povos indígenas tenham mais dificuldade ainda de alcançar essa autonomia necessária. Então, eu gostaria muito que todos os povos indígenas no Brasil tivessem tido a mesma oportunidade que eu tive para estudar, mas que não tivessem tido o mesmo sofrimento. Mas você saiu de lá e foi atrás, né? Você foi correr atrás. Mas eu digo que eu fui desafiada, né? Então, mas agora você está devolvendo isso, mostrando aqui para todo mundo, mostrando e trazendo um pouco dessa sua história. Eu acho engraçado, por exemplo, ele comentou sobre o marco temporal, né? Exato, que vira e mexe. Que vira e mexe, cai na voga. E a sociedade, muitas vezes, ela é pega de surpresa e muitas das vezes incauta, ela acaba comprando uma narrativa sem entender o que acontece. Então, explicar para a sociedade brasileira o que é o marco temporal. É a Constituição. A Constituição foi considerada um marco na história, onde ela, por meio do artigo 231, reconheceu a nós, povos indígenas, e dedicou a nós um capítulo inteiro, falando sobre o respeito à nossa cultura, sobre o respeito à nossa identidade, sobre respeito ao nosso pertencimento. Como é que agora
E eu vou dizer que a Constituição, que é o marco temporal, é inconstitucional. Não, mas foi um ministro. O ministro foi e falou: olha, eu olhei isso aqui. Não acordou bem no dia. Olha, eu olhei isso aqui, eu estou pensando um pouco, eu quero mudar isso aqui, alguma coisa. Então, vamos deixar sob júdice. Aí fica todo mundo louco. Engavetado. O índio fica louco, o cara que tem a fazenda ali, aí fica todo mundo louco. Porque uma pessoa, um ministro... Acordou. Um ministro de Brasília foi lá e falou: olha, eu não concordo muito com isso. E essa expressão do marco temporal, ela veio a partir do momento em que a justiça teve que julgar a desintrusão de arrozeiros em Roraima. E o que ia definir que aquela terra era ou não era indígena? Né? Existiam muitas pessoas que não eram indígenas vivendo dentro daquele território. Então eles disseram: o que vai nos fazer decidir sobre isso? A Constituição. Então a Constituição é o marco temporal que decide e é a nossa segurança jurídica, né, de que aquela terra é indígena e ninguém vai poder usurpá-la. E de que aquela terra é do produtor, é do agricultor, é do cidadão e ninguém vai poder usurpá-la. Então protege tanto indígenas quanto não indígenas. Então, mas basta deixar o índio usar ela, né? Então, o marco temporal é nada mais, nada menos do que a Constituição. E nós votamos isso na Câmara Federal, foi para o Senado, e as pessoas ficam naquele desespero. Ai, agora vão invadir as terras, vão matar os indígenas. São narrativas para criar o caos numa sociedade. É isso aí. Olha, eu queria agradecer muito, viu, muito bom, Silvia? Muito bom. A audiência aqui ficou apaixonada pela sua história e tal. Mais uma vez, vou passar a rede aí para você conhecer o trabalho da deputada. Tá aí, ó. Deputada Silvia YAP. Nas redes sociais, ela é Silvia YAP. Sem o Leonardo. O Leonardo, o tio. O tio no an. Antes do P. O antes do P não existe, né? O antes do pé, só. Obrigado, viu, Silvia? Pô, obrigado, muito legal essa história, muito bacana. Espero que você volte mais vezes aqui para trazer pra gente um pouco da cultura, da história. Exato. E obrigado muito pelos presentes. Olha, você vai adorar. Todos meus. Por favor, Sim, o mel do Quilombo esse aqui eu vai poder fazer curas maravilhosas. Eu gosto agora, gengibirra. Mas você sabe que lá tem o perfume da bota. Esse daí, você sabia que foi... O óleo da bota. Foi no mel do Quilombo que nasceu a ideia de proporcionar o Minha Casa e Minha Vida para todos os quilombolas e indígenas do Brasil. Esse desejo saiu lá e na MP 1162 agora do governo nós entramos com uma emenda e foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado e agora assinado pela Presidência da República um marco na história. Agora indígenas e quilombolas têm direito ao programa habitacional Minha Casa e Minha Vida. Boa. E foi um programa, uma emenda colocada por mim. Parabéns, da direita. Muito bem, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Você gostou, Dedê? Então, tem que botar lá ou não? Agora não. Participação não. agora? Não. Participação agora não, meu filho? Não. É isso? Participação agora não, meu filho. Break. Obrigado, viu, Silvia? Valeu, você é muito simpática, muito bacana, muito legal e tem uma história muito... Pra gente, pra nossa audiência, é muito importante ter essas pessoas. Tem gente bacana no Brasil. Opa. Às vezes a gente faz tanto programa com... Tanto nego escroto que chato. Magrão. Aí a gente um monte de cara escroto, político escroto que cacete. E aí você tem que ficar ali e tal, aí você vem porque o pessoal quer lacrar, né? As pessoas, o pessoal quer lacrar. Não é. Sexta-feira veio o Prata também, que é muito legal. Hoje também veio você. Estamos aqui numa fase boa, trazendo brasileiros bacanas. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigada também. Vamos pro break, Reginaldo? Você acha que você é um brasileiro bacana, Reginaldo? Reginaldo! Aí, Genésio!